Bom, para a gente entender o que foram as cruzadas, é necessário que a gente recue pelo menos 400 anos ou 500 anos antes das cruzadas propriamente ditas, né? Até o começo do século VII. Desde o começo do século VII, o que se deu na bacia do Mediterrâneo foi o choque entre duas civilizações. De um lado, a civilização cristã, seja latina, né, católica ou grega, e, de um lado, e a civilização árabe islâmica de outro. Bom, para a gente entender o que foram as cruzadas, é necessário que a gente retroceda para o surgimento do Islã, que se deu em 611. Não são necessárias grandes pesquisas históricas. Isso não é negado, nem mesmo pelos inimigos da igreja, e não há como negar, né, que o Islã, desde que ele surgiu, ele foi um movimento religioso e político-militar, certo? Desde o começo. Quando a gente compara, por exemplo, o crescimento da igreja, desde o momento que a igreja surgiu, né, quando ela foi crescendo durante o Império Romano e depois junto dos bárbaros, foi um crescimento paulatino, dificultoso, sob intensa perseguição. Né? E o Islã? O Islã, desde o começo, se apresentou como um grande movimento militar, de conquista. Certo? Maomé, o fundador do Islã, foi, antes de ser um profeta, foi um chefe político, militar, certo? Que unificou as várias tribos árabes da Península Arábica sob uma nova religião, né? Uma nova religião que ele alegava ter recebido do anjo Gabriel, e iniciou um movimento de expansão dessa religião, certo? Que ia muito além da mera pregação, mas de uma expansão militar para a construção de um império político. Foi isso que se deu, né? E nesse sentido, Maomé e seus sucessores foram muitíssimo bem-sucedidos, né? Foram alguns dos homens mais bem-sucedidos da história naquilo que se propuseram a fazer, sem dúvida. Né? Maomé conseguiu unificar as tribos árabes, né? Expandiu a sua religião, né? A sua nova religião, por toda a Península Arábica. Os seus sucessores continuaram a conquista quando se depararam, ainda, né, pouco tempo depois da fundação do Islã, né? 15, 20 anos depois, né? Depois dessa expansão na Península Arábica, com uma civilização, com um mundo a ser destruído, que era um mundo cristão, que lhe fazia competição. Né? Quando se olhava para o Ocidente, se eles viam o mar Mediterrâneo, e viam o mar Mediterrâneo, que desde a época dos romanos era um mar cristão. Toda a bacia do mar Mediterrâneo, desde a Europa, o Oriente Médio e o norte da África, tudo era cristão, e já há séculos. Muitos desses territórios que hoje, e há muito tempo, são muçulmanos, Turquia, Síria, Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, eram terras cristãs. O Islã, né, os guerreiros de Maomé, os exércitos de Maomé, se depararam com essa civilização cristã, que lhe fazia, claro, que era uma grande ameaça, né? Eles viam o cristianismo como uma deturpação, né, de uma revelação, da revelação, né, o que os cristãos tinham se equivocado, se desviado ao adorar Jesus, e que os cristãos tinham que ser, que a fé cristã tinha que ser destruída, né, e se precipitaram com os seus exércitos sobre o mundo cristão, né, que era o mundo mediterrâneo. E isso se deu, né, como de uma forma assim, realmente avassaladora. Né? Eles chegaram na região do Levante, né, no Oriente Mediterrâneo, que hoje são a Síria, Israel, o Líbano, né, e foram tomando província por província, cidade por cidade. Damasco, capital da Síria, foi tomada por eles em 635. Alepo e a importantíssima cidade de Antioquia foi tomada pelo Islã no ano seguinte, em 636. Jerusalém foi tomada em 637.
né? Era do Império Bizantino. Ao final do ano de 637, toda a antiga Judéia e a Síria que eram cristãs há séculos, já estavam sob o domínio do Islã. Eles se precipitaram sobre a Armênia e tomaram a Armênia em 639, e também em 639 eles começaram a sua tomada do norte da África. Tomaram o Egito em 639, terra cristã também há muitos séculos, a Líbia em 640, e até 665 já tinham tomado a Tunísia, a Argélia e o Marrocos. E em 711 atravessaram a Península Ibérica, destruíram o reino dos visigodos, que era um reino católico, anexaram o que hoje são Portugal e Espanha, atravessaram os Pirineus e já estavam prestes a tomar a França, e se a França caísse, toda a Europa cairia também, quando foram batidos, né, pelo Duque dos Francos, Carlos Martel, na importante Batalha de Poitiers em 732. Certo? Ao mesmo tempo, eles cresciam no centro da Europa, né? Eles tomaram, a partir de 746, eles tomaram a ilha italiana da Sicília, né? Tomaram posse do sul da Itália, e em 846 chegaram a saquear Roma. Um golpe terrível para a cristandade, né? Chegaram a saquear Roma, foi inclusive o que motivou a construção de uma muralha que existe hoje lá em Roma ainda, no Vaticano, construída pelo Papa Leão IV, as muralhas leoninas, para evitar futuros ataques de piratas islâmicos que constantemente atacavam a península italiana. E ao mesmo tempo se expandiam para o Oriente, né? Isso da expansão deles para o Ocidente. Eles foram se expandindo para o Oriente, né? Para o Iraque, para o Irã, a região do Afeganistão, do Paquistão, até as partes mais ocidentais da Índia, né? E em questão de mais ou menos um século e meio, tinham construído um império gigantesco que ia de Portugal à Índia, na base da força, não pela expansão missionária, não pela expansão pacífica da fé, mas pela força, ao mesmo tempo em que não cessavam de atacar, para roubar, para pilhar, para destruir, praticamente todo o litoral do que sobrou da Europa cristã, né, que ia desde a França até o Império Bizantino. Constantemente as cidades costeiras atacadas por piratas islâmicos. Enfim, foi isso que o Islã conseguiu, foi isso que o Islã fez em mais ou menos 150 anos desde a sua fundação. Isso normalmente não é considerado, mas isso é absolutamente fundamental para nós compreendermos as cruzadas, né? Ou seja, era um mundo cristão, mais da metade do mundo cristão que foi tomado à força pelo Islã, né? Então a gente não entende as cruzadas se a gente não entende o que foi a Jihad. Isso que eu descrevi é a Jihad, é a guerra santa do Islã, é a guerra para levar a fé. Que eu gostaria inclusive de compartilhar com vocês um vídeo, né, feita por um professor americano chamado Bill Warner. E esse professor Bill Warner, ele fez um vídeo de 548 batalhas, mostrando 548 batalhas provocadas pelo Islã contra a civilização cristã, certo? Entre os séculos 7 e 11, ok? Nessa imagem, vocês podem ver o mar Mediterrâneo e os pontos brancos, eles mostram uma nova batalha causada pelo Islã, e em marrom, uma batalha antiga, que fica como um marco. E aqui começa. O Islã surge da Península Arábica e imediatamente começa a atacar o Oriente Médio. E repare que não demora muito até atravessar o Mediterrâneo, atacando o sul da França e a Espanha. Repare numa coisa aqui. Muitas pessoas, quando pensam no Islã, imaginam árabes. Eles imaginam árabes e pensam em deserto. No entanto, que nós vemos que o Islã está projetando seu poder por todo o Mediterrâneo. Veja como as pequenas ilhas do Mediterrâneo são esmagadas pelo Islã. A marinha islâmica
Atacava cidades costeiras, matava, roubava, estuprava e então levava os escravos. Enquanto esse mapa de batalha se desenrola, você pode ver escravos sendo tomados. Cerca de 1 milhão de escravos foram levados da Europa para o mundo islâmico. É algo que não se pensa a respeito, mas é a verdade. Foram cerca de 200 batalhas travadas somente na Espanha. Também vemos, no entanto, na costa leste, na Turquia, que o Islã está tentando invadir a Europa. O que vai acontecer na Espanha, nessa batalha contínua, né, que durou cerca de 400 anos, é que os cristãos vão começar a fazer com que os muçulmanos recuem, né, a reconquista. Então, ao mesmo tempo em que no Oriente Constantinopla cai e a Jihad vem agora para o leste europeu. A África do Norte se encontra totalmente islamizada e o Oriente Médio está totalmente islamizado. Tudo isso é Jihad. Então é assim como a Jihad se parece dentro desse período com 548 batalhas. Imagine a seguinte situação. Em 1941, 42, Hitler fazia o que queria na Europa. Mas a Inglaterra resistia. Quase sozinha na Europa. Depois começou de fato, depois a União Soviética entrou na guerra, os Estados Unidos entraram na guerra, até o Brasil entrou na guerra. Começaram a desembarcar tropas na Europa para vencer, para expulsar, para afastar os nazistas, não é? Da Itália, da França, a União Soviética atacava lá pelo leste europeu. Você acha que essa guerra era justa contra Hitler e contra os nazistas? Você acha que a guerra promovida pelos aliados contra o eixo, Alemanha, Japão e Itália, era justa? Ou, na sua opinião, em nome da paz, deveria se permitir que Hitler dominasse a Europa inteira e fizesse o que quisesse no mundo? Eu imagino que não. Então, por que você exigiria de um cristão do século XI, XII ou XIII que, vendo o avanço do Islã, ele não fizesse nada? Um Islã que vinha, né, segundo os relatos, destruindo o que havia de fé cristã nos locais em que ele pisava. Cometendo barbaridades, cometendo atrocidades. Era realmente exigível que essa civilização não fizesse nada para garantir a sua própria sobrevivência, porque no final das contas era isso. Era impedir o avanço do Islã. As cruzadas, de fato, ao final, perderam. A primeira cruzada tomou, né, a Jerusalém, estabeleceu alguns reinos na Terra Santa, e esses reinos foram defendidos, perdidos, recuperados ao longo de 200 anos, até que foram perdidos. Vocês podem pensar, então as cruzadas não atingiram o seu objetivo. Este objetivo não, mas barraram o avanço do Islã muito tempo, porque durante 200 anos, todas as forças do Islã no Oriente Médio estiveram dedicadas a expulsar os cruzados da Terra Santa. De modo que a Europa ficou protegida. Quase que funcionaram quase que como que um para-raio ali na Palestina do avanço islâmico. Então foi uma guerra de defesa, foi uma guerra de reação. Foi uma guerra de reação a uma agressão injusta que já durava 400 anos. E na segunda parte do vídeo do Dr. Bill Warner, é feita essa comparação. Ele mostra, naquela primeira parte, o que foi a Jihad, o avanço da Jihad, o número de batalhas, e agora ele mostra as batalhas, em comparação às batalhas, né, promovidas pelos cruzados durante as 9, né, cruzadas, e nos períodos entre uma cruzada e outra, pelos reinos cristãos pelos reinos cruzados do Oriente contra o Islã. Acompanhe o vídeo.
Então começa. Os cruzados entram na Turquia e no Oriente Médio, batalhas acontecem, mas muito provavelmente menos batalhas do que vocês imaginavam. As últimas batalhas são travadas e esse é o fim das cruzadas.